Bom dia, minha gente, um abraço a todos, passando aqui para a gente falar sobre o jogo de ontem, né? A derrota do Vitória no Barradão pela Copa Sul-Americana complicou, né? Complicou a situação do Vitória dentro da classificação, porque agora o Vitória aí vai ter que vencer todos os outros jogos se quiser brigar realmente por essa classificação. Lembrando que na Copa Sul-Americana, nessa fase, só passa um time para a próxima fase. O segundo colocado vai disputar uma classificação contra o terceiro que vem da Libertadores da América. Então veja que a situação do Vitória ficou muito complicada e assim, a gente não tem uma crítica dura para fazer ao Carpini no sentido de escalação, como em outras oportunidades. Acho que ontem o Vitória entrou com um time bastante equilibrado a nível do que se imagina para um sistema tático, para um modelo de jogo, para o que se pedia ontem para o Vitória. Vejam que o Vitória entrou com o volante, que era o Baralhas, que é o jogador de marcação, né, que a gente espera que faça. Desculpa aqui, deixa eu ajeitar só por aqui, beleza. Então Baralhas na marcação, aí você tem que ter um homem entre Baralhas e Mateuzinho, e ele colocou o Ronald, para mim o melhor jogador em campo, jogou muita bola Ronald ontem, desde o primeiro tempo, era o cara da construção, buscando o jogo, lado direito, lado esquerdo, centralizado, tentando meter as bolas para facilitar para os jogadores, não é? Se o Vitória ontem tem jogadores como o Ronald ali, que tivesse uns 3 ou 4 iguais a Ronald, o Vitória ganharia a partida. O grande problema do Vitória ontem, como eu falei, não foi na escalação, mas no comportamento tático dentro de campo. Ora, como o futebol que se joga na compactação, e o Vitória se compactou ontem, só que se compactou atrás, do meio de campo para trás. O Vitória não pode permitir um time como o Cerro Largo, um time que vinha de resultados negativos, inclusive perdeu de goleadas já esse ano para alguns times, né? Com a marcação atrasada, com a sua compactação no seu campo. O Vitória tinha que fazer a compactação no campo do adversário. O setor defensivo, a marcação, ela não tem necessariamente que começar no seu campo, não. Você pode fazer uma marcação, né, seu poder defensivo no campo do adversário. O que é que o Vitória tinha que fazer ontem? Colocaria seus 3 jogadores de ataque, o Eric, o Janderson e também o Mosquito, lá na área do time do Cerro Porteño para marcar a saída de bola deles. Aí você teria no meio de campo o Baralhas, Ronald e o Mateuzinho na intermediária ofensiva, e no meio de campo seus zagueiros e seus laterais. Aí o Vitória fica numa postura firme ali atrás, né? Com dificuldades de sair, e quando você constrói para poder sair, chega com pouca gente na área do adversário. E outra, os laterais do Vitória precisam atacar também. No jogo passado que eu fiz do jogo do Vitória, eu até dei uma ideia, né? Porque o Vitória normalmente joga com 2 pontas abertos, joga com amplitude, e de repente isso é uma parede para os laterais. Então eu falei assim, pega o Eric, que está jogando na direita, e pega o Mosquito na esquerda, faz o facão desses 2 jogadores e libera, né, o corredor lateral para que os laterais possam fazer linha de fundo, cruzamentos, ou essa bola metida para trás. Um outro grave problema do Vitória é que o Vitória alça muita bola na área do adversário. Poxa, quando você chega ali com o Mosquito, por exemplo, alguém tem que encostar meia ou um atacante, fazer uma jogada de triangulação centralizado na área do adversário. Não necessariamente você tem que ser um time que tem que cruzar a bola na área o tempo inteiro. Até porque o Vitória não tem centroavante, gente. O Vitória é um time que joga com o Janderson improvisado ali na frente. O Janderson, por característica, ele não é centroavante. O Janderson é um jogador que ele pode fazer o segundo atacante, não é? Mas é o artilheiro do Vitória. Muita gente pedindo que o Janderson tem que sair, não dá mais, não atura mais Janderson, mas não tem outro para botar. E aí você não tem que acusar o técnico Carpini por isso, porque ele não tem outro. E Janderson é o artilheiro da temporada do Vitória. Então o Carpini vai fazer o quê? Você pode até criticar o Carpini, porque ele colocou, por exemplo, ontem, Lucas Braga e não Fabri. Porque o Lucas Braga no jogo passado fez o gol. E conte 10 jogos atrás desse que ele fez o gol no jogo passado, que ele não jogou nada. O Fabri, pelo menos, quando entra, é um cara competitivo, um cara que briga, toma a bola do adversário. Ontem, por exemplo,
Teve um lance que ele toma a bola do adversário, vai na linha de fundo, cruza para o Léo Pereira perde o gol na cara do goleiro, chuta em cima do goleiro e termina perdendo o gol. Então assim, o Fabri, na minha opinião, é melhor do que muitos desses outros aí que têm jogado, como o Mosquito, como o Lucas Braga, como o Carlos Eduardo. Então assim, o Vitória fez um primeiro tempo muito apático, né? Rendeu menos daquilo que a gente esperava. Teve um chute do Mateuzinho, que o goleiro pegou, teve um chute na trave do Baralhas, teve 2 chutes do Ronald, que a bola passou do lado, né? Mas o time do Cerro também teve oportunidade de gol. Aí veio o segundo tempo, o time do Vitória tomou o gol e só melhorou depois daquelas modificações todas que o técnico fez, entrando o Léo Pereira. Nem vou colocar o Lucas Braga como se tivesse jogado, teve até um pênalti que foi uma bola que ele pega no meio de campo, o Lucas Braga, mas ele já foi ali pisando no pé do jogador adversário, ele mete uma bola para o Léo Pereira, mas ali não foi pênalti, o jogador claramente tira a bola no carrinho, não pegou, o juiz marcou pênalti, o VAR chamou e consertou e corrigiu, porque realmente a bola não foi pênalti, a bola foi tirada pelo zagueiro da equipe adversária. Mas o time cresceu, né? A entrada do PP também, que terminou ajudando ali o Ronald na construção de jogadas. O Vitória criou até algumas oportunidades com o Janderson, por exemplo. Ele recebe um passe do Mateuzinho, entra na área, dribla o goleiro, se ele cai ali é pênalti, que o goleiro pega nos pés dele, na chuteira dele. Ele preferiu seguir, só que na hora do chute ele já estava desequilibrado e 2 zagueiros da equipe do Cerro Largo, fecharam o gol ali e aí ficou sem condição de fazer o gol. E o gol do Cerro Largo surge de um erro do Cáceres, ele que tenta sair com a bola já lá quase no meio de campo, o jogador adversário vem no carrinho, na vontade, tira a bola, é criada uma jogada do lado esquerdo, um cruzamento perfeito para a área, e aí o jogador, o Peraza, né, ele vem de trás, mete a cabeça, ali não tinha chances, né, nem para os zagueiros, que o cara vem de trás, ganha a impulsão, cabeceia, nem para Lucas Arcanjo, ficou sem ação na cabeçada do jogador do Cerro Largo, que faz o gol. Alguns detalhes para a gente tocar aqui rapidamente, sobre o que falou o Carpini na entrevista coletiva. Ele insiste em falar no cansaço dos jogadores e disse que não treinou. Não treinou é problema seu, Carpini. Você não ter treinado, todo mundo tem feito os mesmos jogos que o Vitória está fazendo. Então o Vitória cansa mais do que os outros times. Você pode até reclamar que você não tem o elenco qualificado tecnicamente de outros times. Mas os outros times também têm jogado, por exemplo, o Cerro Largo jogou domingo no Uruguai, viajou, veio para aqui, treinou, jogou e deu do Vitória. Então toda jogada, todo jogo na entrevista coletiva vai se reclamar de que não treinou, que não teve tempo para treinar. Não pode, nós entendemos, né, que o jogador não é máquina, que não é robô, mas todo mundo treina e todo mundo joga, e você fica com essa reclamação todas as vezes. Falou um detalhe que preocupou quando ele fala e é perguntado sobre o Kaiser. Ele sai pela tangente, diz que ele não pode dizer, que se ele falar, ele pode falar alguma coisa grave, que ele não é médico, que fosse perguntar a um diretor médico do Vitória. Parece até que Kaiser está com alguma situação mais grave do que o que a gente espera, né? Preocupou aquilo que ele falou, disse que fez tudo no jogo que ele podia fazer, no jogo de ontem, para o Vitória evoluir, para o Vitória ganhar. Nem tudo, viu, Carpini? O treinador não é só a modificação que ele faz no jogo, não. É o sistema tático do time, que você já deveria ter feito, já entrado em campo desde o início do jogo, fazendo pressão no time adversário, que o Vitória não fez. Então o Vitória vacilou ontem, perdeu para um time com muita limitação técnica mesmo, e o Vitória deixou escapar, né, 3 pontos dentro de casa e agora fica com uma situação realmente muito complicada. Gente, foi assim que vimos ontem, infelizmente, a derrota do Vitória por 1-0 para o Cerro Largo do Uruguai, e agora Campeonato Brasileiro, vira a página, enfrentar no próximo domingo às 18h30 o time do Grêmio no estádio do Barradão. Grande abraço, não está inscrito, se inscreve no nosso canal, deixa o like para ajudar o nosso canal aí, tá bom? Grande abraço, ótima quinta-feira para todo mundo.